Ontem mesmo saiu um vídeo sobre o Elon Musk aqui no canal, fazendo um resumão do começo do embate entre ele e Alexandre de Moraes, só que como esse é um assunto gigantesco e de ampla repercussão internacional, a cada dia surgem inúmeras novas informações e por isso acredito que será um tema recorrente aqui no canal, até porque a batalha que estamos travando aqui é de extrema importância. Então eu vou tentar manter vocês atualizados o máximo que eu puder, mostrando para vocês os principais acontecimentos dessa luta entre a liberdade de expressão e a censura que está acontecendo no nosso país. E eu vou começar por essa publicação minha que repercutiu bastante. Lá no Twitter pegou 1000 RTs, quase 300 mil visualizações pro tamanho do meu perfil, isso é bastante coisa. E na verdade, essa publicação é mesmo uma excelente introdução a tudo que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, para quem ainda não tá sabendo, ninguém precisa de liberdade de expressão para dar bom dia. As pessoas precisam de liberdade de expressão justamente para terem o direito de manifestar opiniões controversas. Por exemplo, eu acho super controverso alegar que uma criança branca sofrendo bullying por ser branca não é um caso de racismo. E infelizmente esse não é um mero exemplo. Aconteceu recentemente aqui no Brasil. Essa é outra publicação que viralizou. 3.000 RTs, quase 4 milhões de visualizações. E a Isa relata o seguinte: meu filho chegou na pracinha pra jogar e os garotos disseram que ele não podia jogar porque ele era branco. Os garotos odeiam o Arthur. Já chamei o conselho tutelar, já fui na casa das mães, pais, já falei com os tios. Eles simplesmente não suportam ver o Arthur lá. Obviamente os seres de luz super empáticos relativizaram de todas as maneiras possíveis esse relato. Por isso, na sequência do meu texto eu digo: pra mim, quem fala que branco não pode sofrer racismo são justamente racistas woke que querem ter o direito de praticar racismo sem receber críticas. Mas essas pessoas, por mais animalescas que sejam, devem ter o direito de manifestar as suas opiniões de merda por aí, ainda que eu discorde e ache essas opiniões cruéis e absurdas. Da mesma forma que eu devo ser livre pra falar tudo que eu penso desses racistas asquerosos. Se você for abrir qualquer perfil que hoje defende o Xandão, com 99% de certeza você vai encontrar lá dentro várias fake news sendo compartilhadas. Ou seja, desinformação e discurso de ódio são sim apenas desculpas para perseguir e censurar opositores ideológicos. A esquerda não é contra discurso de ódio. Eles adoram fazer piada com a morte de Olavo de Carvalho, com a facada que o Bolsonaro levou, piadas sexistas com Amanda Vettorazzo e qualquer outra mulher de direita. A esquerda é contra o debate, é contra a pluralidade de ideias, por isso é totalmente contra liberdades individuais. A esquerda é tirânica, ditatorial, autoritária. E mesmo assim, a esquerda deve ter espaço para defender a sua ideologia desumana. Quem tem a verdade do seu lado não precisa ter medo do debate. A direita sabe que num jogo justo, onde todos possuem espaço para manifestar seus pensamentos, a esquerda jamais se criará. E a esquerda também sabe disso. E é justamente por isso que é uma ferrenha defensora da censura. Calar a verdade e jogar sujo é a única forma que eles têm de vencer. E todos esses esquerdistas defendendo o Xandão nos últimos dias apenas confirmam isso. É claro que vários cheirosos responderiam meu texto com opiniões patéticas como essa, né? Opiniões controversas, misoginia, xenofobia, racismo, homo e transfobia, machismo e outras coisas mais. E eu respondi o seguinte: verdade, basta entrar no perfil da Sakura, da Camomila ou da Amanda Vettorazzo para ver um bando de esquerdistas sendo misóginos com elas. Basta escrever sulista ou estadunidense na busca do Twitter para ver milhares de esquerdistas sendo xenofóbicos. Basta dar uma olhada nos comentários das redes sociais do Guto Zacarias ou do Fernando Holliday para se deparar com uma infinidade de esquerdistas chamando os caras de Capitão do Mato ou coisa pior. Basta entrar no perfil da Vizedec ou do Agostinho Fernandes para ver um nível de homofobia surreal por parte dos esquerdistas. Isso para não falar do próprio Lula, que já chamou feministas de mulheres do grelo duro, que já falou que nenhuma mulher quer ficar com pobre, que já chamou Pelotas de exportadora de viado, que falou que batuque é coisa de preto e já agradeceu a África pela escravidão. Você, esquerdista, seria minimamente coerente e defenderia a censura de todas as contas do Lula por discurso de ódio, racismo, machismo, xenofobia, etc? E se quiser meter o louco e falar: mas eu não votei no PT, podemos pegar o Ciro Gomes, eterna terceira via da esquerda. Ele também já foi processado por racismo, já falou que o único papel da sua mulher era dormir com ele e usava viado como vírgula para ofender os outros. Será que ele também deveria perder o seu espaço para falar? Por todas essas declarações controversas ou não? Vocês, esquerdistas, fazem todas essas merdas que dizem repudiar. Isso para não falar dos comentários absurdos que fazem sobre homens brancos e héteros. Mas nem precisamos chegar nesse ponto, pois nem as minorias que vocês tanto dizem defender são respeitadas de fato pela esquerda. Vocês são só uns censuradores hipócritas desgraçados. Projetos de ditadorzinhos de merda. E agora a gente vai ver um pouco mais disso na prática. Porque o Felipe Neto,
é claro, sempre ele, compartilhou uma fake news nojenta sobre o Elon Musk, porque com a esquerda é assim, quando eles não conseguem atacar a mensagem, ou seja, quase nunca, porque eles não têm a verdade do lado deles e são péssimos argumentando, eles precisam atacar o argumentador. Nisso eles são bons. Assassinato de reputação é a especialidade da casa. Especialmente se for para assassinar a reputação contando mentiras. E aí, o Felipe Neto disse o seguinte: o X está sendo processado por ajudar ditadores da Arábia Saudita a capturarem pessoas por tweets. Alguns desapareceram, outros foram torturados, outros presos. E aí postou uma matéria da Veja, que supostamente provaria o que ele está dizendo, só que na própria matéria que ele compartilhou, estava lá a informação. Isso aconteceu em 2014, 2015, e já se comprovou falso. Elon Musk comprou o Twitter em 2022. Essa publicação só prova que você deveria estar encabeçando tal inquérito das fake news e certifica a parcialidade do mesmo, pois se esse inquérito fosse sério e imparcial, Felipe Neto já estaria preso. E ao ver que o Felipe Neto apagou essa fake news, o Guilherme Todeschini ainda falou o seguinte: tarde demais, tu foi representado no MPF por fake news, não é crime, vai responder por isso. A gente sabe que isso aqui não vai dar em nada, porque como eu disse antes, esse papo de fake news é só uma desculpa para perseguir e censurar opositores políticos. Porém, é importante fazer isso justamente para escancarar, para mostrar o duplo padrão. E como o grande Peter Jordan do Nerd muito bem disse, quem mais pede PL das fake news são os que mais mentem, incitam e caluniam. Não é a primeira e nem será a última. Não vê quem não quer. E de fato, Felipe Neto mentiu para milhões de pessoas. E ainda fez um bando de influenciadores de esquerda mentirem junto com ele, como por exemplo o Guga Noblat. Esse ainda por cima nem apagou o tweet dizendo: pera aí, o herói do mundo livre na perseguição da Arábia Saudita, não me diga que ele é um hipócrita. Post do Felipe Neto. Só que é claro, como essa publicação não foi apagada, tomou checada. A própria reportagem linkada pelo autor relata que as supostas ajudas ocorreram entre 2013 e 2018. Elon Musk somente comprou a rede social X em 2022, não tendo, portanto, como influir em nenhuma forma de ajuda à ditadura daquela altura. E o Felipe Hermes ofereceu uma resposta ainda melhor ao tweet do Guga Noblat dizendo: a Arábia Saudita era sócia do Twitter, plantou engenheiros na empresa e usou dados para perseguir opositores. Foi assim que inclusive mataram um jornalista. Esse era o Twitter antes do Musk comprar. Ou seja, com a fake news que eles espalharam, sem querer, eles ainda demonstraram como o Twitter ficou melhor depois que o Elon Musk o comprou. E é claro, como tomou checada, como foi processado por fake news, e como dessa vez a mentira do Felipe Neto foi sobre um assunto que está repercutindo internacionalmente, ele teve a cara de pau de querer pagar de bom moço falando que, ao contrário da extrema-direita, ele não tem problema em corrigir quando está desinformando. Então ele faz esse textão para falar que, de fato, ele acabou errando, só que quando é ele, não é uma fake news, é só uma pequena confusão. Ele só se confundiu nas datas, sendo que essa informação estava na matéria que ele colocou como fonte. E é claro, ele continua atacando. Elon Musk não é um defensor da liberdade, ele é um bilionário interesseiro que pertence a um movimento neofascista global. Olha, todo mundo sabe que isso é mentira, quer dizer, todo mundo tirando a extrema esquerda. Ou seja, dá pra dizer que ele mentiu na retratação da sua mentira. Elon Musk não faz parte de um movimento neofascista global. Esse é só mais um daqueles inimigos imaginários que a esquerda cria, justamente para servir de desculpa pro seu autoritarismo. Mas não parou por aí. Felipe Neto ainda lançou mais uma fake news. Já foi a segunda só nessa discussão, onde um dos argumentos deles é que eles precisam regular as redes sociais para combater as fake news. Mas vamos lá, dessa vez ele compartilhou uma matéria do Globo. Olha só, então o Globo também compartilhou uma fake news. Foragido, Alan dos Santos é promovido pelo X de Musk com selo dourado de verificação. E o Felipe Neto, que não entende nada de redes sociais, repercutiu isso falando: a prova de que Elon Musk não está do lado de pessoas com opiniões. Ele deu o selo dourado para um foragido da justiça brasileira. Então essa é a prova, Felipe Neto. Mais uma mentira. Como bem pontuou o The Investor, o selo dourado do Twitter é vendido e não dado. E essa não é uma informação sigilosa. Se você entrar na central de ajuda do Twitter, você vai inclusive encontrar os preços. É um plano de assinatura, assim como o selo azul, só que bem mais caro. E acredite se quiser, tem como piorar, porque a esquerda sabe tão bem disso que a campanha de boicote promovida pelo Sleeping Giants, que é super parceira ali do Felipe Neto, foca justamente em atacar as empresas que assinam o Twitter com o selinho dourado. Sim, hoje a gente vai ver um pouco mais dessa campanha ridícula de boicote ao Twitter dentro do próprio Twitter. Então eles estão marcando aqui a Netflix, marcaram também a Samsung, marcaram a Latam. Na verdade, eles saíram marcando várias empresas. A esquerda está completamente desesperada, meus queridos. Mas olha que interessante, nessa publicação da Latam, que pegou 800 likes, o Felipe Leme fez a seguinte postagem: chega de fascismo do Sleeping Giants, abra o post,
denunciar abuso e assédio, incitação ao assédio, abra o perfil, denunciar abuso e assédio, incitação ao assédio, repasse a informação. A publicação dele teve 2.000 likes. Tá funcionando bem o boicote da Sleeping Giants, hein? E vamos passar a informação adiante e seguir a call. Denunciar post, abuso e assédio, incitação ao assédio, enviar. Vamos no perfil, denunciar perfil, abuso e assédio, incitação ao assédio, enviar. E depois disso tudo, o Felipe Neto ainda teve a cara de pau de falar: os caras estão usando notas de comunidade para atacar de maneira descarada as publicações contra o Elon Musk. Vai lá, notas de comunidade, corrija esse post aqui falando o quanto vocês são isentos, independentes e verdadeiros. São as notas de comunidade que estão atacando vocês. Não é o fato de que vocês estão compartilhando mentiras para tentar atacar o Elon Musk, né, Felipe Neto? O cara admitiu que estava compartilhando uma mentira e agora tem a coragem de meter essa. E é engraçado, quando eram as agências de checagem, todas compradas pela esquerda, aí o Felipe Neto não se indignava. As notas de comunidade que possuem um sistema de votação democrático, onde tanto pessoas de esquerda quanto de direita votam para saber se tem relevância ou não a nota, aí esse é um sistema persecutório. Mas as agências de checagem flagrantemente de esquerda, agindo de forma nada democrática, essas são confiáveis? Me engana que eu gosto. Infelizmente a gente vai ter que voltar rapidinho pro Sleeping Giants, porque aqui nós tivemos mais uma publicação que foi apagada na sequência. Eu queria entender o que eles sugeriram com esse memezinho. O Elon Musk com cara de nojinho quando é pra ser a favor da liberdade, mas feliz da vida em processar quem mostra antissemitismo no Twitter. Isso aqui é o que parece que é, porque eu não sei se a minha interpretação tá muito torta, mas dá a entender que o Sleeping Giants tá passando pano pro antissemitismo. Afinal, esses aí nem podem se escorar no discurso da liberdade de expressão para falar: somos contra o antissemitismo, mas defendemos liberdade de expressão irrestrita para que todos possam manifestar as suas opiniões, sejam elas quais forem. Não, Sleeping Giants é um dos perfis mais avessos à liberdade de expressão, um dos perfis mais autoritários, um perfil que acha que qualquer coisinha já é motivo para censura. E esse perfil tá insinuando que antissemitismo não é um bom motivo para remover uma publicação no Twitter? Bem suspeito isso aqui, não? Bom, claramente pegou mal pra caramba, porque eles apagaram. Mas como vocês sabem, o print é eterno. Além de censuradores, canceladores, os caras ainda passam pano para antissemitismo. Mas os extremistas são os outros, né? E a briga comprada pelo Elon Musk não cansa de dar bons frutos. O Arthur Lira teve que vir a público falar que a PL 2630 está fadada a não ir a canto nenhum. O texto teve problemas com relação à falta de liberdade de expressão e censura. Quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. Ou seja, por causa da repercussão super negativa sobre os planos de censura do Supremo tirano do país, a PL 2630, que é a PL da censura, que já não estava com muita facilidade de passar antes, agora é que não vai passar de jeito nenhum. Liberdade de expressão finalmente virou um tema sério e amplamente discutido nesse país. E ainda sobre isso, o Metrópolis também noticiou que um bolsonarista propõe proibir regulamentação das redes sociais. Após o embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, o deputado bolsonarista quer proibir que o Estado regule as redes sociais. Olha, proibir censura por parte do Estado, pelo menos nas redes sociais, é o mais próximo que a gente já chegou da primeira emenda americana. É aquela que estabelece que o Congresso não pode fazer leis que limitem a liberdade de expressão. Eu não sei se isso aqui tem qualquer chance de passar aqui no Brasil, mas que pelo menos esteja sendo debatido em um país que ama tanto a censura, nós já temos aí um pequeno avanço. A proposta foi apresentada pelo deputado coronel Crisóstomo, do PL. É um projeto de apenas um artigo que propõe que seja vedado ao Estado a regulamentação para garantir a liberdade de expressão e o livre funcionamento das redes sociais. Tá aí algo que eu acho que a direita deveria repercutir mais e discutir mais. O Noblar Pai, a gente já viu o Noblar Filho, né? Agora temos o Noblar Pai reportando ao Metrópolis que o STF está fechado com Moraes, mas banimento do X é desconsiderado. Proibição do uso do ex-Twitter no Brasil é considerada uma medida extrema. Percebam, eles querem fazer, porém eles sabem que vai pegar muito mal. Como que eles vão continuar negando que são tiranos ditatoriais se precisarem chegar ao ponto de banir o Twitter do país, né? E agora a gente vai dar uma olhada na repercussão desse assunto no resto da extrema imprensa brasileira, porque eu vou contar pra vocês, os jornativistas comprados pelo papai Lula estão falando uma bobagem atrás da outra. Se liga só nessa besteira que essa Daniela Lima, que pelo amor de Deus, é bizarro que essa mulher seja considerada uma jornalista, mas olha o que ela falou aqui na Globo News. Ele controla quantas vezes, com qual intensidade, por quanto tempo você vai acessar determinada mensagem X ou Y na rede social
que ele comanda. Aqui, basicamente, ela tá falando sobre o algoritmo do Twitter. A plataforma controla quantas vezes e por quanto tempo você vai receber determinado conteúdo. Esse é exatamente o funcionamento de todas as plataformas, porque todas possuem um algoritmo de entrega. Só que o Twitter, depois da aquisição do Elon Musk, ainda se destaca porque ele abriu o seu algoritmo para o público. E mais uma vez, essa anta demonstra não ter o mínimo conhecimento sobre o que ela está falando. Inclusive, nem é a primeira vez que ela fala bobagem sobre o Twitter, como o Glenn muito bem lembrou aqui. Em 2023, Daniela Lima inventou uma teoria da conspiração falsa, que o X estaria censurando os tweets dela sobre o Musk. Na verdade, o X estava enfrentando problemas técnicos, e todos os usos apresentavam o mesmo problema. Ela se recusou a se retratar. E tem até matéria do Brasil 247 mostrando isso. Mas tudo bem, quando é a Daniela Lima mentindo em rede nacional, não é fake news, não é desinformação. É só um pequeno vacilo, ela só se confundiu. Assim como naquele caso do computador da BIM também, foi só uma pequena confusão dela. Só que ela ainda falou mais bobagem, vamos ver. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Quem fala o que a plataforma entende ser relevante por meio de seus algoritmos tem mais exposição. É uma liberdade maquiada, controlada, portanto, falsa. Exatamente como acontece no Facebook, exatamente como acontece até mesmo no YouTube, exatamente como acontece no Instagram e em todas as outras redes sociais, você tem a possibilidade de pagar para impulsionar suas publicações. Você tem a possibilidade de fazer uma assinatura. É só o funcionamento normal de uma rede social e ela trata isso como se fosse um controle à liberdade de expressão. É claro, cobrar por impulsionamento, isso é uma restrição à liberdade de expressão. Mas derrubar contas deliberadamente passando por cima da justiça, não. As ações do Xandão ela não critica. Mas o Elon Musk cobrar pelo selinho de verificado e por dar mais destaque aos perfis verificados, aí isso é um problema terrível que ela precisa enfatizar. Isso é jornalismo, pelo amor de Deus. E o Glenn continuou sendo certeiro na sequência, falou: o amor absoluto que a esquerda tem agora pela Globo é bizarro. Durante anos foi, sai Globo golpista. Agora é sempre, olha como eles são as grandes estrelas da TV Globo, falam só as verdades. Adivinhem qual a rede que recebe mais recursos do governo? E aí o Glenn mostrou alguns perfis de esquerda, o Lindbergh Farias elogiando a Daniela Lima, porque na verdade ela não tá fazendo jornalismo, ela tá fazendo publicidade pros tiranos de esquerda. E você nem precisa adivinhar quem mais recebeu recurso do governo. Eu trouxe aqui pra você, olha só, matéria do Terra, bomba, Lula liberou 60% de verba pra publicidade a mais do que Bolsonaro pra Globo. E aqui tem um gráfico que torna mais gritante ainda. Enquanto com o Bolsonaro, pelo menos as emissoras tinham mais ou menos ali um certo equilíbrio na distribuição de recursos, o Lula diminuiu o recurso de todas as outras, jogou lá pra cima os recursos na Rede Globo, entregando mais grana pra essa emissora do que pra todas as outras somadas, e gastando muito mais dinheiro do que o Bolsonaro gastava com todas as outras emissoras juntas. Não tem como ficar mais escancarado do que isso, o Lula comprou a Globo. A Globo tem mais da metade de todos os anúncios televisivos. E é por isso que, para além da Daniela Lima, na Globo News a gente vê atrocidades como essas aqui. Não existe censura, nem estamos numa ditadura. Eu só quero falar por que eu digo que não tem censura. Quando você tem um celular apreendido, você pode ir na loja comprar outro celular. Quando você tem uma conta bancária bloqueada, você pode ir no banco abrir outra conta bancária. Quando uma conta na rede social é suspeita de crime, ela é bloqueada, mas ele pode abrir outro perfil. Isso não tem problema nenhum. Aliás, todo mundo faz isso. Aquela conta mãe que está bloqueada para investigação. Olha a passada de pano bizarra pra ditadura brasileira. Não tem censura, porque quando derruba uma conta é só criar outra. Quando os caras prendem o teu celular, você só precisa comprar outro. Quando eles trancam a sua conta bancária, sabe-se lá com quanto dinheiro tem dentro dela, você pode abrir outra conta bancária. Não é porque o governo tá tentando destruir a vida de todas as pessoas de direita que falam coisas que eles não gostam de ouvir ou que fazem críticas a essa tirania toda, que tá rolando uma censura pesada e uma pressão política tirânica no nosso país. E o pior é que ele ainda tá objetivamente errado, porque o regime brasileiro continuou indo atrás das pessoas banidas e derrubando conta após conta. Quantas contas o Monark já perdeu, por exemplo? Mais uma vez eu pergunto, isso aqui é jornalismo? Não, e segundo a lógica incrível desse cara, você pode falar que não existe nem roubo, nem assalto no Brasil. Porque quando um ladrão rouba o seu celular, você pode ir na loja e comprar outro. O fato do cara ter tomado seu celular de você não te impede de ter um celular. Não faz sentido nenhum o que eu tô falando, né? O
que ele falou também não. É engraçado, né? Esses arrombados têm liberdade de expressão pra falar todo tipo de absurdo e mentira tranquilamente em rede nacional, sem cair no inquérito das fake news. Será que é porque as mentiras que eles contam são justamente pra defender o regime? Então o padrão que eu estou vendo aqui é que mentir em nome do regime é legítimo. Falar a verdade contra o regime, isso sim é crime. E não paramos por aí. Guga Chakra foi outro que falou um monte de bobagens. Basicamente, nesse vídeo, ele chamou o Elon Musk de hipócrita porque ele não faz críticas ao Xi Jinping e nem ao Mohammed bin Salman, porque segundo ele, o Elon Musk tem grandes negócios com os dois, então ele não ousa criticar. Eu acho muito interessante esse raciocínio, porque seguindo por essa mesma linha de pensamento, provavelmente o Guga Chakra acha que o feminismo é um movimento hipócrita e completamente inútil. Afinal de contas, o feminismo é proeminente e fica defendendo direitos de mulheres em países onde mulheres já têm mais direitos do que homens. Agora, lá na Arábia Saudita, pra bater de frente com o Estado Islâmico, eles não fazem nada. Então o Guga Chakra está insinuando aqui que você não pode tecer críticas a nenhum regime autoritário se antes você não tiver feito críticas a todos os regimes autoritários existentes do planeta. Durante o vídeo ele apenas enche o Elon Musk de adjetivos, xinga o cara de tudo que pode, mas não faz um comentário sobre as ações do Xandão do Supremo Tribunal Federal, sobre os vazamentos do Twitter Files Brasil. É a mesma estratégia que a gente tá vendo por toda a extrema imprensa. Não tem como atacar mensagem, ataca o mensageiro, mesmo que seja com mentiras e com argumentos ridículos como esse. O Eli Vieira, que inclusive participou do vazamento dos Twitter Files Brasil, ofereceu um ótimo contraponto ao Guga Chakra nessa resposta, falando que mesmo que ele esteja certo e que o Elon Musk seja um hipócrita, isso não muda o fato de que ele pode estar certo neste caso, ou não. A gente nem tem como saber porque o Guga Chakra nem opinou sobre isso. E o UOL também entrou na brincadeira, falando: sem provas, Musk diz que Moraes colocou o dedo na balança para eleger o Lula. Sem provas, né? Como bem apontou o Jeff, a velha mídia voltou àquela narrativa antiga de sem provas. O cara nem liberou os dados e o UOL já grita: ah, sem provas! Parece que se informam pelo Felipe Neto. Pois é, o próprio Elon Musk disse que só vai liberar mais informações quando tiver todos os seus funcionários protegidos. Mas é engraçado que essa exigência de provas é só por parte das coisas que o Elon Musk fala. Porque na contramão, a CNN faz uma matéria de 5 minutos para falar das suspeitas que o governo possui sobre o ataque coordenado entre o Elon Musk e os bolsonaristas. E como bem pontuou o Michael Schellenberger, o governo brasileiro quer censurar as teorias da conspiração e ainda assim está espalhando teorias da conspiração. Segundo a CNN, o governo brasileiro suspeita que os ataques de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e agora também diretamente ao presidente Lula estão sendo feitos em cooperativa com deputados bolsonaristas. Por que agora a matéria não é sem provas, governo acusa Elon Musk de trabalhar em conluio com bolsonaristas? Ah, é porque agora a teoria da conspiração, que essa sim não tem pé nem cabeça nenhuma, é pra passar pano pro regime, né? A gente tá entendendo como funciona. E é por isso que eu falei o seguinte: os censuradores negam que haja censura no Brasil. Os favorecidos pela tirania são os únicos que ainda agem como se vivêssemos em uma democracia funcional, ainda que relativa. A imprensa comprada pelo regime é a única do mundo que dá razão ao tirano. Quem está surpreso? Mas, para não dizer que não existe uma única voz lúcida na extrema imprensa, eu acabei tomando conhecimento deste sujeito, que até então não conhecia, mas que incrivelmente falou verdades na Globo News. E sim, é bizarro que a gente tá surpreso com o fato de que um canal de notícias falou a verdade. Essa eu preciso mostrar na íntegra para vocês. Obviamente, nenhuma empresa, o X ou qualquer outra, pode descumprir decisões judiciais. Mas até o momento, o que acontece é que Elon Musk ameaçou descumprir decisão judicial. Aparentemente, ele não desbloqueou as contas bloqueadas até o momento. E se ele ameaçou descumprir, mas não descumpriu, isso não é crime. A ameaça de descumprir uma ordem judicial ou a ameaça de realizar alguma coisa que vá contra a lei, ameaça não realizada, não é um crime. Ele criticou o Supremo, isso não é crime. Então, a minha primeira pergunta é por que, sob a suspeita de qual crime ele foi incluído no inquérito? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte: com qual base legal e constitucional o Supremo veta contas? É essa pergunta que o Pablo Hortelado fez e eu concordo com essa pergunta. Porque uma coisa é responsabilizar criminalmente, com todas as armas da lei, aqueles que usam as redes sociais para cometer crimes. Entretanto,
Quando você bloqueia a conta, você está proibindo alguém de escrever no futuro alguma coisa. E você não sabe o que alguém escreverá no futuro. Eu conheço, não vou dizer jornalista, militantes jornalistas, que odiavam o Lula e depois passaram a amar o Lula. Eles mudaram de ideia, né? Então, o que essas figuras vão escrever no futuro? Essas contas estão bloqueadas há meses e meses e meses. Isso não tem base constitucional. E a minha terceira questão é a seguinte: a necessidade de regulação da internet é mais ou menos um consenso, tirando extremistas. É mais ou menos um consenso. O problema é qual a regulação, porque existe uma sedução muito grande de se censurar. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal votou uma decisão que abre caminho para a criminalização de veículos de imprensa por declarações prestadas por entrevistados. Então imagina uma entrevista ao vivo, o entrevistado fala algum absurdo e o veículo de imprensa é criminalizado. O Supremo votou isso. Então há claramente no Supremo uma tendência à censura. Inacreditável, né? Quanto tempo será até esse cara ser demitido? Inclusive, o Pablo Hortelado, que ele também citou ali, parece ter sido o único outro cara junto com ele dentro da extrema imprensa que foi minimamente coerente em seus comentários. E é impressionante como destoa do resto dos militantes passapanistas do regime contratados pela Globo. Agora, ele fala que é praticamente um consenso que a gente precisa de regulamentação nas redes sociais de alguma maneira, e isso me leva novamente ao Felipe Neto, porque ele disse o seguinte: imagina quando a turma da extrema-direita descobrir que a única forma de impedir que o ministro da Suprema possa sair banindo contas é com a regulação da internet, estabelecendo as leis e os limites da ação do judiciário. O interessante dessa publicação é que o Felipe Neto acabou cometendo um ato falho aqui. Sem querer, ele praticamente confirmou que mesmo ele sabe que o tirano de Moraes passou dos limites e está banindo contas de maneira arbitrária, fazendo perseguição ideológica. A questão é, a única regulamentação das redes sociais que a gente precisaria seria uma justamente nos moldes daquele projeto de lei que a gente acabou de ver, estabelecendo que é proibido censurar e perseguir pessoas por conta das suas opiniões. A única regulamentação aceitável é uma que garanta a liberdade de expressão. Só que não é isso que eles querem, né? Definitivamente não é esse o plano deles. E agora sim, vamos dar uma olhada no que disse Pablo Hortelado, essa voz de sensatez quase solitária dentro da extrema imprensa brasileira. Na intensificação do movimento antidemocrático, o STF, por meio dos inquéritos antidemocráticos do TSE, por meio da resolução de 2022, suspenderam diversas contas de pessoas acusadas de atacar a integridade do processo eleitoral brasileiro ou de ameaçar a democracia. Algumas decisões não pareciam razoáveis. Você vê, ainda é um linguajar tentando passar pano, né? Mas vamos dar uma colher de chá, porque o cara trabalha na Globo. Ele ainda fala: havia entendimento anterior de que publicações consideradas ilícitas poderiam ser suspensas por decisão judicial sem caracterizar censura. Porém, no meio da crise de 2022-2023, não apenas publicações específicas, mas contas foram suspensas. A proibição de contas inteiras, no meu entender, caracteriza censura prévia. É impedimento de alguém publicar porque a justiça entende que ela pode vir a cometer ilícito. A suspensão de contas se disseminou sem muito escrutínio da imprensa ou da academia. Aqui, o cara até fez uma meia-culpa. Ele basicamente falou que a imprensa e a academia permitiu os avanços autoritários do Xandão e do STF sem muito escrutínio, sem criticar. Basicamente, fizeram vista grossa pra censura escancarada. Censura essa que até esse cara, tentando utilizar todo o eufemismo possível, caracteriza como censura prévia, porque tá banindo contas inteiras e impedindo que pessoas possam falar no futuro. E vamos combinar, censura prévia é um negócio meio assim, ditatorial, né? Ou é coisa de democracia, censura prévia? Essa não é a imprensa defensora da democracia? Por que fizeram vista grossa? Por que os caras estão há anos permitindo censura prévia sem muito escrutínio? Porque não ligam pra democracia? Porque o interesse é só na perseguição política? Tô sabendo, hein? E pra encerrar, um último ponto que eu não posso deixar de mencionar é esse que eu vou utilizar o Lucas Paulino pra ilustrar, mas que vários esquerdistas utilizaram como argumento, entre muitas aspas, nesses últimos dias. A interferência de um bilionário da extrema-direita, publicamente adepto de teorias racistas, sempre tem que vir um rótulozinho pra jogar pra turma e falar: olha como ele é ruim, olha como ele é horrível, vamos cancelar. Enfim, a interferência de um bilionário no funcionamento da nossa democracia e desrespeitando o nosso Estado de Direito só reforça mais ainda que necessitamos do nosso Congresso Nacional regulamento das redes sociais. Então o Lucas não gosta quando bilionários interferem na nossa democracia? Então a esquerda acha terrível um bilionário
bilionário começar a usar o seu poder financeiro para implementar as suas ideias e a sua ideologia dentro do nosso país, desrespeitando a nossa soberania? Então o que será que o Lucas e o resto da esquerda acham do Sleeping Giants, que recebeu 2,4 milhões de fundações bilionárias que financiam ONGs e pautas de esquerda? O Sleeping Giants, que a gente viu, é basicamente uma arma de boicote político. Então quer dizer que tem fundações estrangeiras despejando milhões de reais na conta de uma organização que tem como intuito fazer perseguição política? Eu acho que isso é uma forma de interferir na nossa democracia, não? Por que será que desses bilionários eles não estão reclamando? E que tal isso aqui? FHC quebrando tabu e juízes! Quem George Soros financia no Brasil? O George Soros é um bilionário legal, né? Esse bilionário despejando a fortuna dele no nosso país para que um bando de esquerdistas implementem a sua ideologia não é interferir na nossa democracia. Legal o duplo padrão dessa galera, né? E olha só que trabalho maravilhoso de ativismo. Maiores favorecidos incluem entidades pró-legalização das drogas. É claro, eles também financiam a liberação do aborto e a liberação de presos que eles chamam de não violentos. Só coisa legal que esses bilionários estão promovendo no nosso país. Mas o problema é o Elon Musk, que tá utilizando a sua fortuna para defender a liberdade de expressão. É muito difícil de decidir, né, gente? Liberar presos ou liberar a expressão? Liberdade para falar ou liberdade para cometer crimes na prática mesmo? É difícil demais escolher um lado. Mas se você já escolheu o seu lado, se inscreve no canal, passa o vídeo adiante, deixa like, deixa comentário e dá uma olhada nos links ali da descrição. Isso é muito importante para ajudar no meu trabalho. Afinal, como você pode ver aqui, alguém precisa falar o que a extrema imprensa não está falando. Então ajuda a fortalecer as mídias alternativas, especialmente enquanto ainda temos voz, porque vocês viram, se depender dos nossos adversários políticos, isso não vai durar muito tempo. Valeu, meus queridos, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.